Olá, sejam muito bem-vindos nesse espaço de reflexão, nesse espaço de reconexão. Hoje eu vou convidar você a uma jornada, e não é uma jornada que a gente vai fazer para fora, e é sim uma viagem que a gente vai fazer para dentro de nós. Uma jornada interior, onde a gente vai falar um pouco de um tema profundo, delicado, necessário, abordado muito por Carl Gustav Jung, né, que é a sombra, a nossa sombra. É aquela parte de nós que muitas vezes a gente nega, a gente esconde, a gente reprime, mas mesmo assim ela acaba insistindo em acompanhar a gente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é sombra, né, segundo o Jung, como a sombra acaba atuando no nosso dia a dia. E o que o livro que eu acabei de ler, um livro muito interessante chamado O Efeito Sombra, revela sobre o nosso inconsciente, né? Como a constelação também familiar sistêmica, né? Não posso deixar de abordar esse tema nos meus vídeos, como esses aspectos de exclusão e, acima de tudo, como parar de fugir da gente mesmo. Esse tema é um tema muito forte, né? E o Jung fala que a sombra é tudo aquilo que você é, mas aquilo que você não quer ver, né? São pensamentos, memórias, são desejos, emoções, impulsos que você julgou inaceitáveis em algum momento da sua vida. A sombra, ela se forma desde a nossa infância, quando a gente aprende que sentir raiva é feio, que não se pode demonstrar medo, que homens não choram, ou que mulher tem que agradar. E cada vez que você se força a ser algo que você não é, cada vez que você reprime alguma verdade interna sua, você acaba jogando um pedacinho seu na sua sombra, na sua escuridão. E o problema não é não ter sombra, né? O problema é negar que ela existe. Como o Jung fala, né? Até que você torne um inconsciente consciente, ele vai acabar governando a sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso é muito interessante, né? A gente esconde muito as nossas sombras, né? E esse livro que eu acabei de ler, O Efeito Sombra, ele foi escrito aí por 3 grandes nomes. Ele foi baseado no conceito do Jung, né? Foi a Debbie Ford, o Deepak Chopra e a Marianne Williamson. E eles mostram que a sombra não é só uma falha nossa, é uma oportunidade também da gente se curar, né? A gente precisa olhar com muito carinho. A Debbie Ford, que é uma das escritoras do livro, ela diz que a sombra, ela é formada quando a gente nega essas partes de nós para ser aceito, tudo aquilo que foi julgado como errado, vergonhoso, raiva, sexualidade, ambição, egoísmo, tudo aquilo foi empurrado pro porão do nosso inconsciente, né? Mas a sombra, ela acaba não desaparecendo, ela se manifesta em reações exageradas, algumas críticas constantes, a projeções que a gente tem nas outras pessoas e até nas nossas próprias autossabotagens, né? Ela diz que o que você não reconhece em si, você inevitavelmente projeta nos outros, né? O Deepak Chopra, ele traz uma visão espiritual da sombra, né? Para ele, a sombra é o portal para nossa evolução. E ele acaba mostrando onde a gente está preso no nosso ego, né? O ego é uma máscara que a gente... Ele diz que o ego tenta controlar a imagem, né? Mas a alma quer ver a verdade, quer ver o nosso self. E só quando a gente acolhe a sombra é que a gente pode se libertar do medo e viver a autenticidade do nosso self, da nossa essência. E a Marianne, ela fala sobre essa sombra coletiva, né? O Jung falava muito, né, do inconsciente coletivo, e a sociedade também tem as suas sombras, né? O racismo, a guerra, a desigualdade, intolerância. E curar a
nossa própria sombra é um ato revolucionário, porque quando você se cura, você cura o mundo através de você. Você acaba sendo um canal de cura para outras pessoas. Você acaba sendo exemplo, né? Na constelação familiar, a sombra muitas vezes aparece como exclusões. Tudo que o sistema familiar rejeita, nega, esquece, retoma através de sintomas, repetições, comportamentos inconscientes. Isso vai deixando o sistema cada vez mais doente. Essas sombras do sistema aparecem frases como: eu não sei por que eu me saboto tanto, é como se algo me impedisse de seguir, sempre eu volto para aquele mesmo padrão. Eu sinto que eu carrego algo que não é meu. E muitas vezes você está vivendo algo que pertence a outra pessoa. E por lealdade inconsciente você acaba repetindo padrões. E quando alguém da família é excluído por traição, por vício, por aborto, por violência, vergonha, o sistema pede essa compensação e a sombra familiar aparece para ser vista. A cura começa quando você diz: eu vejo você. Você tem um lugar nesse sistema. Agora você pertence a esse sistema. Tudo isso vai ordenando o sistema e a fuga de si mesmo pode se manifestar também de várias formas, né? Como, por exemplo, compulsões, como, por exemplo, perfeccionismo, vícios e espiritualidade que anestesia relacionamentos tóxicos, autoabandono. Isso se manifesta, a sombra acaba se manifestando de formas ruins na nossa vida, né? Mas nenhuma fuga é suficiente. A alma sempre dá um jeito para te chamar de volta. A sua essência sempre quer de volta porque ela é amor puro. E pode ser com um sonho, com um sintoma, um colapso, uma perda, um silêncio. Mas chega um ponto que a pergunta acaba ecoando dentro de você, né? Até quando você vai fugir de si mesmo? Parece que o nosso inconsciente está sempre chamando a gente, né? Essa jornada interior é, na verdade, um retorno para partes suas que foram esquecidas, um retorno para a criança que foi ferida, que ainda espera esse acolhimento seu, e um retorno para o corpo, né? Para as emoções, para a sua verdade, para a sua essência. Porque integrar a sombra não é se tornar alguém perfeito, é se tornar alguém inteiro. E quando você para de lutar contra você mesmo, quando você acolhe a sua luz e a sua sombra, você começa a viver com uma liberdade mais real. A sua vida começa a fluir muito mais. É isso, galera. Se você curtiu esse conteúdo, se esse conteúdo tocou você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no meu canal, dê aqui seu like aqui para fortalecer o nosso canal, né? Esse canal é totalmente independente e esse canal é para ajudar você a encontrar, a fazer sua jornada interior, se autoconhecer. E é isso. Se esse vídeo tocou você, compartilhe. De alguma maneira você também vai estar ajudando outras pessoas. Beleza? Até o próximo vídeo.